O sol ainda não havia rompido o nevoeiro quando o engenho Santa Amália despertou. Era um lugar bonito de longe. As palmeiras altas, o canavial se estendendo até onde a vista cansava e o cheiro adocicado da garapa misturado ao do barro molhado. Mas quem vivia ali sabia, aquele chão não era manso. Tinha sangue demais misturado à terra. O coronel Ambrósio de Albuquerque, dono e senhor de tudo o que o olhar alcançava, acordava antes do primeiro canto do galo. Mandava trazer água morna para lavar o rosto e café forte, sem açúcar. Dizia que o açúcar era para vender, não para gastar com boca de gente. Homem de voz grossa e coração de pedra, Ambrósio era conhecido por dois feitos: a riqueza que crescia a cada safra e a crueldade que aumentava com ela. Diziam que o coronel tinha o diabo no temperamento e Deus no discurso. Falava de fé nos domingos, mas distribuía castigo de segunda a sábado. Era homem de missa e moenda, e fazia questão de que ambas funcionassem pontualmente. Naquela manhã de 1838, o cheiro do melaço subia pesado pelo ar. Os escravos já se alinhavam, pés descalços, mãos calejadas, o corpo marcado por cicatrizes que o tempo não apagava mais. No centro do terreiro, a moenda girava lenta, gemendo com um som que parecia vir das entranhas da terra. Era movida por bois, mas quem conhecia o lugar jurava que o barulho lembrava o choro de gente. Uns diziam que eram as almas que morreram moídas junto da cana. Outros que era o aviso de algo que vinha chegando. O coronel saiu da casa grande com o chicote na mão e o olhar de quem acha que o mundo foi feito para obedecê-lo. A cada passo, o som das botas batendo no chão ecoava pelo terreiro como um aviso. Os trabalhadores abaixavam a cabeça, calados, menos um. No canto, um velho chamado Jeremias, que já passava dos 60, errou o compasso da moenda. O coronel parou, olhou devagar e sorriu de canto. "Velho decrépito, tua vista já não presta pra nada, né?" disse. O homem tentou explicar, mas a voz falhou. O chicote respondeu por ele. Foram 3 estalos secos, a dor cortou o ar e o silêncio que veio depois parecia pesado demais. Mas foi naquele instante entre o ranger das rodas e o olhar do velho que algo mudou no ar. Como se a moenda, cansada de moer cana e carne, tivesse escutado o grito e guardado o rancor. Ninguém percebeu, mas enquanto o coronel voltava para a casa grande, uma das correntes da engrenagem vibrou diferente. E quem conhecia o engenho há muito tempo juraria: quando o ferro geme assim, é porque o ferro já escolheu sua presa. Quer que eu siga direto com o bloco 2, a expansão da rotina, o prenúncio da desgraça e o presságio contado pela velha da senzala? Posso manter o mesmo tom crescente. Realismo plas prenúncio sobrenatural sutil. Naquela mesma manhã, o engenho parecia respirar diferente. Os bois que puxavam a moenda estavam inquietos, bufavam alto, e até os pássaros que viviam no curral velho não se atreviam a cantar. Jeremias, o escravo mais velho, caminhava com dificuldade, o corpo ainda ardendo dos golpes. Mas o que mais doía nele não eram as feridas, era o silêncio. Porque até o vento parecia ter parado para escutar a raiva presa naquele chão. As mulheres da senzala diziam que quando o sangue de um inocente cai na terra e o dono da terra ri, a terra não esquece. E no engenho Santa Amália, a terra era farta, mas já estava cansada de engolir lágrima. Na cozinha grande, Quitéria, a cozinheira, mexia o tacho de caldo grosso e cochichava com a velha sinhá Rita, a mais antiga entre os cativos. Rita tinha os cabelos brancos como algodão e os olhos que pareciam ver mais do que o presente. Diziam que ela nasceu em Angola e que trazia dentro dela o dom de ouvir o que o mundo tenta calar. Enquanto mexia, o angu murmurou: "A cana tá verde demais, Quitéria. Quando a cana não amadurece no tempo certo, é porque o engenho vai cobrar o que lhe deve." Quitéria olhou para ela assustada. "Mulher, não fala isso nem de brincadeira." Mas a velha não sorriu. Brincadeira é o que o coronel faz com Deus. E o preço, minha filha, ninguém escapa. Do lado de fora, o coronel Ambrósio observava o campo, satisfeito com o trabalho. Tinha planos de expandir o engenho, comprar mais terras, mais bois, mais gente.
Dizia que o açúcar de Santa Amália era o mais branco do império e que seu nome haveria de atravessar séculos. O que ele não sabia é que já tinha começado a ser esquecido, porque no sertão, quando um homem se acha maior que o chão que pisa, o próprio chão se vinga. Na hora do almoço, o sino tocou 3 vezes, chamando os trabalhadores para comer. Mas o som do sino veio rouco, como se o ferro tivesse engasgado. Foi nesse instante que o feitor Vicente notou um detalhe estranho. O eixo principal da moenda estava vibrando mais do que o normal. O ferro parecia pulsar. "Mande parar essa desgraça antes que quebre!" gritou. Mas o coronel, sentado na varanda com o copo de cachaça na mão, apenas respondeu: "Quem manda nesse engenho sou eu. E enquanto eu estiver vivo, essa moenda não para." E ninguém ousou contrariá-lo. Na senzala, quando a noite caiu, a velha Rita acendeu uma lamparina e começou a rezar baixo, num idioma que ninguém entendia mais. As crianças dormiam encolhidas, e os homens, exaustos, apenas olhavam o teto de palha esperando o amanhecer. Mas quem passou perto do engenho naquela madrugada, jura ter ouvido o som da moenda girando sozinha. Sem bois. Sem ninguém. Só o rangido seco e lento do ferro girando no escuro, como se o engenho tivesse lembrado do sangue que viu de manhã. O sol nascia lento sobre o recôncavo, tingindo o céu de um vermelho espesso, cor de sangue misturado à cana. As palmeiras curvavam as copas sob o vento salgado que vinha do mar, e o engenho Santa Amália despertava em meio a um calor que não era apenas do verão. Era um calor que vinha da terra, um calor que parecia conter raiva. Diziam os velhos que aquelas terras de Santo Amaro tinham sido abençoadas e amaldiçoadas na mesma hora. Era dali que saíam os fardos de açúcar mais brancos do império, e os gemidos mais longos das senzalas, a mistura perfeita de riqueza e pecado. O coronel Ambrósio de Sá Barreto, dono do engenho, se gabava de que nenhum outro homem no recôncavo produzia tanto quanto ele. Tinha mais de 200 cativos, 3 casas grandes, 2 esposas, e um orgulho que não cabia nem nas paredes do casarão. Chamavam-no de o Rei do Açúcar, mas naquela manhã até o rei parecia inquieto. O feitor Vicente, que vigiava as moendas, notou que a engrenagem gemia como se estivesse chorando. O ferro, que antes cantava firme, agora parecia ter perdido o compasso. Os bois relutavam em puxar o eixo, e os trabalhadores, supersticiosos, trocavam olhares silenciosos. "É coisa da terra, senhor", murmurou um deles, sem erguer a cabeça. "Terra não fala, desgraçado. Ela obedece", respondeu o coronel, batendo o cajado no chão de barro. Mas o chão, naquela manhã, não pareceu obedecer. O coronel deu um passo e sentiu o solo vibrar sob o calcanhar. Foi rápido, como um tremor pequeno, mas o suficiente para fazer o copo de cachaça da varanda tremer também. A velha Rita de Iemanjá, como chamavam a escrava mais antiga da casa, olhou para o horizonte e sussurrou: "A terra está avisando, e o senhor não sabe escutar." Ela era baiana de Santo Amaro, filha de mãe Nagô e pai Banto. Dizia-se que ouvira as vozes do rio Paraguaçu ainda menina, que os mortos falavam com ela no som das águas, e que desde que o coronel mandara açoitar Jeremias até o osso, por ter derrubado um balde de caldo quente, o engenho nunca mais dormira em paz. À noite, o vento trazia gemidos vindos da moenda, e havia quem jurasse ver luzes azuis dançando entre os canaviais, como se as almas dos que morreram debaixo do sol tivessem voltado para trabalhar na escuridão. Mas o coronel ria. Dizia que medo era coisa de preto, e que se a terra tremia, era sinal de fartura. Mais colheita, mais açúcar, mais lucro. No entanto, o feitor Vicente, homem rude e supersticioso, acordou suando frio naquela madrugada. Sonhara com o eixo da moenda girando sozinho, e no meio do som metálico, ouvira uma voz, rouca, arrastada, que dizia: "Quem vive do sangue, há de ser moído com ele." Vicente se benzeu, mas não contou nada a ninguém. Só pediu licença para não ir até o engenho naquele dia. E foi assim, por medo e silêncio, que o presságio da desgraça começou a se cumprir. Naquela mesma tarde,
Um dos bois se soltou e investiu contra o portão da moenda. O coronel riu, achando graça da cena. Mas atrás dele a velha Rita olhou para o chão e sentiu o tremor de novo, mais forte agora, e disse num tom que ninguém esqueceu: "O chão já tá pedindo o que é dele." Naquela semana, ninguém dormiu inteiro. O recôncavo tem vento que canta nas frestas, mas o que passava pelas palhas da senzala não era canto. Era murmúrio de gente que não estava ali. Primeiro foi o pequeno Tomé, 9 anos, filho de cozinheira. Acordou chorando sem lágrimas, com os olhos perdidos como quem volta de um lugar que não é do mundo. Disse que sonhou com a moenda girando sozinha, e no centro dos rolos, um clarão como de água batendo em pedra. Só que não era água, era luz molhada, escorrendo pela madeira e indo dar num rio que ele não conhecia. O rio chamou meu nome, sussurrou. A mãe fez o sinal da cruz e pediu silêncio. No dia seguinte, foi a vez de Alzira, moça de mãos leves, que limpava o casarão. Sonhou com o mesmo rio, largo e silencioso, e com uma mulher de ouro nas mãos, pulseiras tilintando como grilos. A mulher lhe deu um jarro e disse: "Vai e derrama onde o sangue secou." Quando Alzira contou à velha Rita, a velha suspirou: "Oxum está batendo no portão, minha filha. Quando a água pede passagem, ou a gente abre, ou a casa aprende a boiar no próprio choro." Os sonhos começaram a se repetir, iguais em pessoas diferentes. Homens rijos acordavam com o ouvido latejando, jurando ter escutado passos no terreiro, passos leves, molhados, como se pisassem em lama. Outros juravam sentir cheiro de rio no meio do canavial seco. As crianças falavam de peixes brilhando no ar, nadando por cima das cabeças, e ninguém sabia se era loucura de fome ou recado de santo. Até os bois acostumados à rota cega começaram a empacar diante da moenda, bufando para um ponto vazio, a cauda tremendo como se mosquitos invisíveis os espetassem. Na terceira noite, os sussurros não vieram de sonho. Entraram pela porta. Começaram baixinho, como reza de velhas, até virar maré. Não eram palavras inteiras, eram pedaços. Abre, lava, volta, paga. Quem estava deitado sentou, quem estava sentado levantou, quem estava em pé procurou apoio. O feitor Vicente que vinha rondando estacou. Os dentes bateram um no outro como castanholas de medo. Ele tentou dizer: "Quem está aí?" Mas a garganta falhou. A voz respondeu de todo lugar e de lugar nenhum. Quem foi moído fala baixo, mas fala. Na casa grande, o coronel Ambrósio teve um sobressalto e derrubou a pinga no chão. Por um segundo, pensou ter ouvido risadas no corredor. Risadas sem alegria, aquelas que a gente ri quando não tem mais esperança de chorar. Mandou acender todas as lamparinas e pôs 2 homens à porta do quarto. "É gente daqui querendo fazer graça", rosnou. Mas os 2 homens voltaram brancos, jurando que a luz escureceu sozinha por um coração de tempo, como se alguém passasse a mão por cima do pavio sem se queimar. Na senzala, a velha Rita organizou os que não tremiam. Reuniu meia dúzia de mulheres, 3 homens e 2 crianças, e todos sentaram no chão de terra. Tirou de um saquinho escondido debaixo das saias um punhado de folhas secas e um fio de contas gasto. "Ninguém está ficando doido", avisou, firme. A terra respondeu. Quando o feitor cuspiu veneno, ela guardou. Quando o senhor bateu, ela lembrou. Agora pediu a conta. Fez uma cantiga baixa num iorubá cansado e bonito, e cada sílaba parecia secar um pouco a umidade que grudava nos ossos. O ar abrandou, mas não melhorou. Era como se a casa toda prendesse a respiração, esperando. As panelas da cozinha começaram a chiar sem fogo. A água dentro do pote se moveu sozinha, formou redemoinhos pequenos, como se mão de criança brincasse ali. A cozinheira meteu a concha e jurou que a colher pesou como chumbo. Quando ela atirou, o metal deixou um risco no ar. Risco que brilhou um instante e sumiu. "Cê viu?" perguntou para Alzira. "Vi nada." Alzira respondeu, mas sua voz vinha de longe. A partir daquela noite,
Quase todo mundo passou a sonhar com portas. Portas que se fechavam sozinhas, portas que se abriam para um corredor de cana, portas que davam para o tal rio que nenhum deles sabia nomear, mas todos reconheciam. O curioso é que, quando relatavam os sonhos, percebiam que entravam na mesma casa, cada um por uma porta diferente, todos indo dar no mesmo quintal, o pátio da Moenda. No quinto dia, um rumor cruzou o recôncavo. O engenho Santa Amália estava falando. Gente de engenhos vizinhos veio espiar, como quem visita doente fofoqueiro. Alguns riam dizendo que era manha de escravo para folgar serviço. Outros ficavam sérios ao ver o melado escuro que ninguém conseguia adoçar no paladar. Um preto velho de outro engenho, ao encostar a mão na madeira do rolo, tirou a palma vermelha, como se a Moenda tivesse se lembrado de alguma coisa queimar. Mas a pele estava fria. Ele não voltou mais. Nesse entretempo, o padre Jeremias apareceu, chamado pelo coronel. Trouxe água benta, latim e arrogância. Fez o rito. Aspergiu o madeirame. Disse que silêncio voltaria, no nome do Pai. Mal as gotas tocaram o rolo, a água chiou como banha em ferro quente. O padre empalideceu, mas manteve o figurino. A velha Rita, de longe, observava com os olhos de quem sabe distinguir fé de teimosia. Sussurrou: "Padre sabe de céu, isto aqui é coisa de rio." Os sussurros da senzala, antes difusos, começaram a tomar forma de conselhos. Não mexe com o que quiseram enterrar. Corta o que não corta mais. Leva a água. Solta os nós. A velha Rita traduziu do jeito que podia. Parar a Moenda por 3 dias. Levar quartinhas de água do Rio Grande até o pátio. Lavar as pedras. Reatar as contas de quem perdeu seus colares em castigo. Dar comida de verdade aos doentes. Chamar nome por nome dos que morreram ali para que os vivos desamarrassem o fio. O coronel riu da proposta, cuspindo que engenho parado é dinheiro parado. Mandou dobrar o trabalho. E então veio a resposta. O eixo principal, apertado como nunca, soltou com um estalo seco, e a corrente chicoteou o ar, passando a 2 dedos do pescoço do feitor Vicente. Ele caiu de joelhos, chorou sem lágrima, gemeu sem som e murmurou: eu escutei meu nome dentro da madeira. Na madrugada seguinte, ninguém precisou sonhar. Um barulho de água tomou a noite. Não era chuva, não havia nuvem. Era água correndo onde não existia rio. Quando o primeiro lampião foi aceso, todos viram. Filetes brotavam das frestas do engenho e se juntavam no terreiro, contornando as pegadas de quem passava, subindo pelas paredes como era líquida e voltando para o chão. A velha Rita ajoelhou, encostou a testa no barro e disse manso como quem aceita sentença: a casa pediu lavagem. O coronel mandou buscar baldes, mandou enxugar, mandou pôr fogo nos tachos para secar o pátio. Mas o fogo tossiu e morreu. A água não era água, era memória. E memória não se enxuga com pano nem se evapora com brasa. Ela sobe do chão, dá volta na garganta e exige que alguém diga, em voz alta, o que foi feito calado. Foi quando, do fundo da senzala, um canto começou a subir. Primeiro uma nota, depois outra, depois centenas de vozes que nunca haviam ousado cantar juntas. Não era canto de festa, era canto de caminho. Cada sílaba empurrava o engenho 1 palmo para trás. Cada nome lembrado fazia os sussurros diminuírem. Por um momento, até o coronel calou como se algo o puxasse para escutar. Mas a casa grande, quando cala, planeja. E o que veio depois desse canto não foi paz, foi movimento. A água não parava. Brotara da terra como se o chão tivesse lembrado o que é ser rio. Corria entre as pedras do pátio, subia pelas escadas da casa grande, invadia a Moenda com um rumor manso e constante. O som de quem não pede passagem, toma. Os escravizados olhavam calados, com os pés nus já submersos. O coronel berrava ordens que se dissolviam no ar quente. Enxuguem, tapem, abram valas.
mas cada enxada que tocava o chão quebrava como os ossos de um velho. O feitor Vicente, que antes ameaçava com o chicote, agora tremia. Tentou arrancar o eixo da moenda, mas o ferro estava quente demais, como se tivesse engolido fogo. Quando puxou com força, o metal vibrou e um jorro d'água saiu do centro do maquinário, como se o engenho tivesse cuspido o próprio coração. A água era clara, mas quem olhasse fundo via reflexos de rostos. Rostos que não estavam ali. A velha Rita veio até o pátio, o corpo curvado, o olhar de quem já viu o tempo inteiro passar por dentro de uma lágrima. "Eu avisei", disse ela, sem raiva, só cansaço. "Oxum mandou lavar. O que for limpo fica, o que for sujo afunda." O coronel tentou rir, mas a risada saiu quebrada. O suor escorria-lhe pela testa, e quando ele passou a mão, viu os dedos manchados de melado escuro. O gosto era doce, mas o cheiro de ferro. Na senzala, as mulheres começaram a cantar de novo. Era um canto antigo, de antes dos navios, de antes das correntes. O som subia junto com o vapor da terra, e a cada verso, as tábuas da moenda estalavam como se respondessem. Quem escutava de longe dizia que o engenho estava respirando. Os bois fugiram para o mato. Os homens tentaram acender as fornalhas, mas o fogo se negava a subir. Era como se o calor do inferno tivesse passado para o lado certo. O coronel caiu de joelhos na varanda. Gritou que ia pagar promessa, que ia libertar metade dos cativos, que ia erguer capela. Mas a velha Rita apenas balançou a cabeça e respondeu: "Agora é tarde. Promessa feita com medo é mentira com reza." O chão começou a vibrar. As paredes tremeram. A moenda girou sozinha, lenta e firme, sem boi, sem mão, sem vento. O som era grave, metálico, quase humano. Parecia uma gargalhada, uma risada sem alegria, mas cheia de certeza. O coronel tentou se levantar, tropeçou, e a bota afundou no barro até o tornozelo. A terra o segurava. Ele chutou, esperneou, mas cada movimento o puxava mais. Rita, imóvel, o olhava com os olhos de quem vê o fim e o começo da mesma coisa. A terra chamou. Ela murmurou: "E quem deve vai." A água subiu mais um palmo. As tábuas da moenda se abriram num estalo, e o coronel foi puxado com a força de quem é cobrado por séculos. Gritou o nome de Santos, o nome do pai, o nome do engenho, mas nenhum respondeu. A roda girou uma última vez, cuspindo espuma dourada, misturada a sangue. E então tudo parou. O silêncio caiu sobre o engenho Santa Amália, como mortalha. Nem vento, nem bicho, nem voz. Apenas o cheiro de açúcar queimado, melado e ferro. No dia seguinte, quando o sol voltou, só restava um espelho d'água no pátio, refletindo o céu do recôncavo. O engenho, agora em ruína, parecia dormir. E de dentro dele, de vez em quando, ainda se ouvia o som lento da moenda girando sozinha. O recôncavo nunca esqueceu o dia em que o engenho Santa Amália virou espelho d'água. O sol ainda ardia sobre o canavial, quando os moradores das redondezas começaram a perceber o cheiro vindo do vento, uma mistura de açúcar queimado, ferro e maresia. Quem morava a léguas dali jurava ver fumaça subir sem fogo. Outros diziam que a fumaça era neblina, e que dentro dela andavam sombras, carregando ferramentas e lamparinas acesas. Mas ninguém se aproximava. O nome do lugar se espalhou como rumor e maldição. Os vaqueiros, que antes cortavam caminho por entre as cercas do engenho, passaram a dar voltas longas, jurando ouvir gritos quando o vento batia do lado do rio. Aos poucos, Santa Amália deixou de ser nome de engenho e virou nome de assombração. Diziam que a terra ali tinha sede, e que a água que cobriu o pátio nunca mais secou, porque o chão guardava dentro de si o peso de todos os corpos que o açúcar exigiu. Os escravizados sobreviventes foram recolhidos por outras fazendas. Mas antes de partir, Rita, a velha, mandou juntar o que sobrou dos pertences dos que morreram. Enterrou tudo junto,
ferramentas, colares, correntes, pedaços de roupa, e fincou um galho de gameleira no centro da lama. Disse apenas: para que os que vierem depois saibam que aqui teve vida, e que a terra, quando come, também se lembra. O galho pegou, e onde havia moenda, nasceu árvore. Os anos correram, e o engenho virou mata. Mas os viajantes que passavam pela estrada de Santo Amaro juravam ouvir o barulho da moenda no meio das folhas. Um estalo seco, como madeira rangendo contra metal. E logo depois, o som de água caindo. Décadas mais tarde, quando o império já se despedia e os ecos da abolição ecoavam pelo litoral, os novos fazendeiros tentaram reerguer o engenho. Mandaram homens cavar os alicerces antigos. O primeiro que desceu a pá no barro gritou. De dentro da terra, a água subiu, límpida e gelada, e dentro dela boiava uma folha de gameleira, verde, viva, impossível. Foi o bastante para desistirem. A história correu pelos terreiros, pelas feiras, pelas bocas das lavadeiras que ainda cantavam às margens do rio Paraguaçu. Diziam que a moenda, afundada, ainda girava lá embaixo, e que quando o rio subia em tempo de chuva, o barulho se misturava às águas, transformando o murmúrio em ladainha. Alguns chamavam de castigo, outros de justiça. Mas quem entendia de verdade dizia apenas que a água tinha feito o que o homem não soube fazer: lavar o sangue da terra. Com o tempo, Santa Amália virou ponto proibido. As crianças eram ensinadas a não brincar por ali, e os adultos a não pescar perto da margem onde o espelho d'água se formava. Mesmo assim, às vezes, curiosos apareciam. Gente que dizia querer provar coragem, ou rezar pelos mortos, ou encontrar ouro no fundo do engenho. Poucos voltavam. Os que voltavam, voltavam mudos, e com o olhar de quem viu o que não devia ser visto. Foi um desses homens, um viajante vindo de Cachoeira, quem primeiro contou o que todos temiam confirmar. Disse que viu a moenda inteira lá no fundo, reluzindo à luz da lua, que dentro dela havia uma sombra presa, imóvel, olhando para cima. E quando ele se abaixou para ver melhor, o rosto da sombra se mexeu e sorriu. Depois desse relato, ninguém mais ousou chamar o lugar de engenho. Passou a ser conhecido apenas como Lagoa do Coronel, e até hoje, quem passa por Santo Amaro em noites de lua cheia jura ouvir o rangido metálico vindo do mato, seguido por um som de respiração funda, como se a própria terra suspirasse lembrando o preço que pagou. Alguns dizem que é lenda. Outros afirmam que nas noites mais quentes a água ainda brilha como se estivesse sendo moída por dentro. Mas todo mundo concorda num ponto: onde o sangue correu, o rio nunca esquece o caminho. O tempo passou, mas o medo não. No recôncavo, há coisas que o calendário não apaga. Quando as chamas da abolição se espalharam e o som das correntes foi trocado pelo sino das igrejas, Santo Amaro já carregava seu próprio silêncio. O da Lagoa do Coronel. Ninguém mais dizia engenho. Dizia-se aquela água ou o lugar do mergulho, ou simplesmente lá embaixo. E bastava isso para que todos entendessem. Os filhos dos libertos cresceram com o aviso nas orelhas. Nunca corta cana de noite, nunca acende fogo perto da lagoa e nunca chama o nome de quem a terra levou. Mesmo quem não acreditava repetia, porque naquele chão, até o descrente sabia respeitar o que não entendia. O recôncavo é assim. O real e o invisível moram no mesmo terreiro. Nas feiras de Santo Amaro e Cachoeira, as velhas contavam histórias de quem desafiou o interdito. Havia o tropeiro que tentou lavar os bois no lago e achou um pedaço de tábua boiando. Quando puxou, era parte da moenda, ainda quente, pingando o melado escuro. Havia a lavadeira que, cansada de ouvir "isso é lenda", resolveu lavar roupa ali. 3 dias depois, acharam o balde dela no mato, limpo como novo. Mas dela, nem sinal. Outros diziam que nas madrugadas de maio, quando o vento do mar sobe o vale, dá para ouvir a água conversando. Não é bem voz humana, nem animal. É o som de ferro girando e algo suspirando por dentro. Os pescadores chamavam de o fôlego da terra, mas os mais velhos sabiam o nome certo:
lembrança. E havia quem afirmasse que, às vezes, o reflexo da lua no espelho d'água não era lua, era o rosto do coronel Ambrósio. Branco, inchado, com os olhos abertos e um sorriso de quem entendeu tarde demais o próprio destino. Diziam que ele aparecia quando alguém mentia na beira da água, ou quando um homem batia numa mulher. Que a lagoa engolia mentiroso e covarde, sem aviso, sem som, sem espuma. Nos anos 1900, um grupo de engenheiros ingleses tentou drenar o pântano para construir uma estrada de ferro que ligaria Santo Amaro a São Félix. A primeira máquina atolou antes de chegar ao meio. A segunda afundou com o operador dentro. Os jornais de Salvador noticiaram como acidente técnico, mas o povo soube. Não se passa ferro onde o ferro já passou. As rezadeiras diziam que a velha Rita ainda rondava o lugar, mesmo depois de morta. Chamavam-na de Rita d'Água. Afirmavam que, quando o sol se punha por trás das gameleiras, ela aparecia sentada à beira do lago, mexendo um colar de contas com dedos de sombra. Nunca falava, nunca olhava, mas quem via sabia que era ela, porque o ar ao redor cheirava a folha de mamona e melado. Um historiador de Salvador, curioso e cético, foi o primeiro a registrar o mito em papel. Chamava-se Aureliano de Sá e escreveu em 1912 um pequeno ensaio chamado As Superstições do Recôncavo. Lá, ele descrevia o caso da Lagoa do Coronel com ironia acadêmica, dizendo que a população rústica mistura reminiscências do regime escravista com lendas de feitiçaria africana. Mas no diário que deixou inédito encontrado décadas depois, havia uma anotação que nunca chegou à publicação. Acampei perto da lagoa. À meia-noite, ouvi barulho de moenda. Penso ter visto uma luz sob a água e uma mulher velha acenando devagar. Quando me aproximei, a luz apagou. A água ainda pulsa. Algo vive ali. Depois disso, ninguém mais quis estudar o caso. O nome do historiador desapareceu das listas oficiais e os moradores mais antigos diziam que ele voltou para o rio. O mesmo rio que Rita dizia que lavaria o sangue. Até hoje, os guias locais se recusam a entrar nas ruínas. Os poucos turistas curiosos que aparecem só tiram fotos de longe. A lagoa, em dias de calor, brilha como se fervesse, e em dias frios, solta vapor, um bafo doce e pesado, como se o engenho ainda respirasse por baixo. O recôncavo seguiu o tempo do mundo, mas guardou esse segredo. E o segredo cresceu tanto que deixou de ser medo e virou respeito. Quem nasce ali sabe que há histórias que não se contam com a boca, contam-se com o corpo. E quem ouve o vento naquelas terras sente. Há lugares em que o chão fala. E quando fala, é melhor não responder. O ano era 1958. O Brasil já falava em modernidade, rodovia e progresso. Mas em Santo Amaro, tempo é coisa que caminha devagar. Ainda havia casas de taipa com lampião na varanda e meninos descalços correndo atrás de bois imaginários. E, no alto da estrada que levava ao litoral, ainda estava ela, a Lagoa do Coronel, quieta, redonda e funda, com o mesmo brilho antigo e o mesmo silêncio espesso que nem o rádio novo do bar conseguia quebrar. Foi nesse tempo que chegou um homem de fora. Terno de linho claro, relógio suíço, sotaque do sul. Chamava-se Antônio Ambrósio Neto, o bisneto do coronel que o engenho engolira. Veio com papéis de herança, registro de terras e promessas de transformar o local num resort de veraneio. Tem água, tem vista e tem história, dizia ele aos curiosos. Agora é hora de fazer render. Mas quem nasceu no recôncavo sabe. Há histórias que não rendem, apenas cobram. No primeiro dia de visita, Antônio mandou abrir uma clareira perto da lagoa. Um trator novo, vermelho, foi trazido de Feira de Santana. O motor roncou duas vezes e no terceiro giro engasgou. Os trabalhadores se entreolharam. O capataz, homem de fala baixa, murmurou: "Esse ronco é ruim, patrão. Parece tosse de alma velha." Antônio riu. Riu alto. Riu do jeito que o bisavô ria, como quem desafia o próprio eco. Na noite seguinte, o barulho começou. Primeiro,
uma vibração leve, como tambor distante. Depois, o som nítido de madeira rangendo. E então o cheiro. O mesmo cheiro antigo, doce e metálico que o vento trazia quando a terra queria contar história. Os mais velhos reconheceram na hora, mas o novo dono não acreditava em velhos. Mandou perfurar o chão, instalar bombas d'água, canalizar o brejo. Cada golpe de pá vinha acompanhado de um estalo. E a cada estalo, um dos trabalhadores caía doente. Tontura, febre, sonhos ruins. Um deles, o mais novo, acordou no meio da madrugada e disse que sonhara com uma mulher vestida de branco, mexendo um colar de contas à beira da água. Ela dizia: "Diz a ele para ir embora. A terra não quer outro Ambrósio." No terceiro dia, o trator afundou. Sem chuva, sem erosão, o chão simplesmente abriu. O motor gritou e sumiu num estalo seco. Antônio ficou parado, o olhar vidrado, o corpo teso. E quando deu um passo à frente, ouviu o barulho da moenda, nítido, profundo, o mesmo que o vento carregava há mais de um século. Tentou convencer a si mesmo de que era vento, eco, superstição. Mas o corpo não acreditava. O suor descia frio, o peito doía, e por um instante jurou ver o reflexo de um rosto na lagoa. Não o seu. Um rosto mais velho, com os mesmos olhos e o mesmo sorriso. Naquela noite, a lua estava cheia, e pela primeira vez em muitos anos, o povoado ouviu o som da moenda girando. Os cães uivaram, os bois fugiram, e os velhos voltaram a rezar, não pelo homem que chegou, mas pela terra que voltava a cobrar. Antônio não foi visto na manhã seguinte. Os homens acharam apenas o relógio suíço boiando perto da margem, parado às 3h27. No local onde ele dormira, a terra estava molhada, mas o ar estava seco. O capataz, ajoelhado, murmurou. O sangue voltou para casa. A notícia se espalhou rápido, mas ninguém chamou polícia. No recôncavo, quando a terra engole, o povo entende. É justiça antiga, coisa que o tempo não apaga. A lagoa continuou lá, igual, serena, com o brilho da lua se movendo sobre ela. E quem passou por perto naquela noite jurou ouvir, por baixo da água, o som de uma engrenagem girando devagar, como se o engenho tivesse respirado de novo. Dizem que o passado dorme leve. No recôncavo, então, ele dorme com um olho aberto. Depois do desaparecimento de Antônio Ambrósio Neto, a lagoa voltou ao silêncio, mas não por muito tempo. O povoado de Santo Amaro parecia ter respirado aliviado. As rezadeiras voltaram às feiras, os meninos à beira do rio, e o som da sanfona voltou a se misturar com o barulho das cigarras nas tardes quentes. Mas o silêncio da lagoa era outro tipo de calma, a calma que o mar tem antes de subir. Naquela época, o rádio já contava as novidades de Brasília, mas as vozes de dentro do recôncavo continuavam falando de coisa antiga. Velhas que nunca aprenderam a ler sabiam mais sobre o tempo do que os homens de gravata. E todas diziam o mesmo. Quando o chão dorme demais é porque sonha com o que perdeu. Foi por volta de 1962 que os sonhos começaram. Primeiro, em uma menina chamada Lúcia, filha de lavadeira e neta de ex-escravizados que haviam vivido no engenho Santa Amália. Tinha 12 anos e costumava cantar na beira da lagoa sem medo, até a primeira noite de agosto. A mãe contou que ela acordou aos gritos, dizendo ter visto uma mulher de roupa branca, sentada na beira d'água, mexendo um colar. A mulher olhou para ela e disse apenas: "O ferro vai girar de novo." Nos dias seguintes, Lúcia começou a cantar diferente. As canções que saíam da boca dela não eram aprendidas, eram lembradas. Versos antigos, ritmos de senzala, palavras em línguas que ninguém mais falava. O povo dizia que era voz emprestada. As velhas, em silêncio, apenas acendiam velas e olhavam o reflexo da menina no espelho da água. Logo, outras pessoas começaram a sonhar também. Homens, mulheres, crianças. Uns viam moendas brilhando sob a água. Outros, a velha Rita caminhando descalça sobre o brejo. Os pescadores juravam que quando lançavam a rede,
Ouviam algo bater do outro lado, como se alguém puxasse de dentro. A pesca secou, os peixes sumiram e os pássaros começaram a voar em círculos sobre o lago. No final daquele mesmo ano, a prefeitura decidiu cercar a área. Disseram que era para a preservação ambiental, mas o povo sabia o que era: medo. Mesmo assim, Lúcia continuava indo lá. Uma tarde, foi vista parada à margem, olhando fixamente para a água. O reflexo mostrava duas figuras, ela e uma mulher atrás, idêntica, só que mais velha. Quando a mãe chegou, a menina estava de olhos abertos, mas muda, como se o som tivesse sido arrancado dela. Por 3 dias não falou. No 4º dia, quando a mãe rezava ao lado da cama, Lúcia abriu a boca e murmurou: "A água tem nome. O nome dela é Justiça." Depois disso, a notícia se espalhou outra vez. Vieram jornalistas de Salvador, repórteres de rádio, curiosos com câmeras novas. Queriam registrar o mistério da Lagoa do Coronel. Mas a câmera principal no primeiro dia de filmagem pegou fogo, e o microfone captou, entre estática e chiado, um som rítmico, metálico, o som de uma moenda girando. Um dos repórteres, homem culto e descrente, zombou da história e mergulhou para provar que não havia nada lá. O mergulho durou 10 segundos, 20, 1 minuto. Quando o puxaram de volta, estava pálido, tremendo, repetindo apenas uma frase: "Não tem fundo." A água desce, desce, e a engrenagem ainda se mexe. A filmagem nunca foi ao ar, mas o som, gravado por acaso, virou lenda. As rádios locais começaram a reproduzir o ruído metálico em programas noturnos. Gente chorava ouvindo, outros riam, mas ninguém negava. Havia ritmo ali, como se a própria terra estivesse trabalhando outra vez. As rezadeiras voltaram a acender velas, mas desta vez não pedindo paz, e sim equilíbrio. Porque sabiam que a moenda, quando gira, não distingue cor nem sangue, tritura tudo que a terra considerar dívida. E cada noite parecia trazer o barulho um pouco mais perto das casas. O vento, antes doce, começou a ter gosto de ferrugem. Os galos pararam de cantar na madrugada, e a velha Rita, dizem, voltou a ser vista, não na lagoa, mas nas ruas. Cabelos brancos, colar de contas, passos lentos. Cumprimentava as crianças, olhava para os adultos e dizia: "A roda voltou, quem deve vai pagar." Em 1963, Santo Amaro parecia viver entre 2 mundos. De um lado, o progresso. O rádio falava em João Goulart, reformas e indústria. Os jovens sonhavam em ir para a capital estudar. Do outro, a lagoa, imóvel, silenciosa, com aquele brilho úmido que nunca desaparecia. Mas algo nela começava a mudar. Pequenas bolhas começaram a subir à superfície, como se o fundo respirasse. O cheiro, antes doce, tornou-se ácido, metálico. O vento que vinha da direção do brejo trazia um murmúrio. Não o som da moenda, mas algo mais baixo, mais humano, como se o chão estivesse rezando. Os primeiros sinais foram sutis. Uma cabra encontrada morta na margem, o gado evitando o pasto ao redor. Depois vieram os acidentes. Um menino caiu da ponte velha e nunca mais foi visto. Um homem que tentava cortar lenha perto da lagoa teve a perna presa por algo invisível. Jurou que foi uma corrente. A perna infeccionou, e em menos de uma semana o homem morreu. O povoado começou a se dividir entre os que rezavam e os que riam. Os que riam, riram pouco. Porque quanto mais zombavam, mais coisas aconteciam. Na festa de São João daquele ano, o bar de Zé Pequeno foi o último a fechar. Gente dançando, zabumba tocando e o cheiro de cana queimando no ar. De repente, o gerador parou. Tudo escuro, um silêncio seco. E então, o som. O mesmo som que o rádio tinha gravado. O de metal girando e madeira rangendo. O som da moenda. Alguns pensaram que era brincadeira. Outros, que o vento brincava com a lembrança. Mas quando o chão tremeu, só um segundo, uma vibração leve. As garrafas caíram das prateleiras. Uma mulher gritou: "É o engenho, ele acordou." A notícia se espalhou no dia seguinte. Ninguém foi trabalhar.
Os mais velhos foram à casa da benzedeira mais antiga, Mãe Zulmira, uma mulher de 98 anos, olhos brancos como leite e voz que parecia vir de outro tempo. Quando ouviu os relatos, ela só balançou a cabeça e disse: "O ferro quer o sangue de volta." Perguntaram o que isso significava. Ela explicou que o ferro da moenda tinha bebido sangue demais, de escravizados, de coronéis, de inocentes, e que agora, com o bisneto Ambrósio engolido, a dívida tinha se reaberto. O ferro sente falta do gosto. Vai chamar até se saciar. Os homens tentaram esvaziar a lagoa. Vieram caminhões, bombas, engenheiros. Trabalharam 2 dias e 2 noites. No terceiro, o motor das bombas travou. No quarto, uma delas explodiu. Quando foram olhar o reservatório, a água estava limpa. Limpa demais. Nenhum lodo, nenhum peixe, nenhuma folha. Como se a natureza tivesse engolido tudo o que não servia. Naquela mesma noite, Lúcia, a menina dos sonhos, desapareceu. A mãe contou que ela saiu para buscar água no poço e não voltou. Na beira da lagoa acharam as sandálias dela e o colar de contas que antes pertencera à velha Rita. O colar estava partido, e no meio das contas havia um pedacinho de ferro, pequeno, curvado, como um dente de engrenagem. Foi o suficiente para reacender o medo. As velhas começaram a dormir de roupa, prontas para correr se o chão tremesse. Os homens acendiam fogueiras para espantar o vento. Mas o vento vinha mesmo assim, quente, pesado, com cheiro de ferrugem e cana queimada. E quando passava, as lamparinas piscavam e as galinhas gritavam dentro dos galinheiros. O padre local tentou fazer uma procissão, bênção da lagoa, água benta, cânticos. Mas quando jogou a primeira gota de água santa na margem, o chão borbulhou. E o sino da igreja, lá em cima, começou a tocar sozinho. Ninguém mais duvidou. O engenho estava acordado. Na semana seguinte, uma nova tragédia. O corpo de um trabalhador foi encontrado boiando, o rosto tranquilo, sem ferimentos. Mas quando o tiraram da água, perceberam. O peito estava gelado como metal, e as mãos estavam cobertas de pequenos cortes circulares, como se tivesse tentado segurar uma roda em movimento. O delegado veio de Salvador, mas desistiu do caso no segundo dia. Disse em voz baixa que o lugar tinha algo que não era da alçada da polícia, e foi embora antes do pôr do sol. Desde então, o povo passou a chamar a lagoa por outro nome, Engenho de Dentro, porque acreditavam que o engenho ainda estava lá, funcionando por baixo da terra, moendo o que restava do mundo. E às vezes, quando o vento passa leve pelo canavial, o som volta. Baixo, distante, mas claro o bastante para lembrar a todos. Nada que é feito com sangue se perde. Só dorme, até alguém chamar de volta. O tempo passou, mas em Santo Amaro ele nunca passou direito. No calendário, 1974. No coração do povoado ainda era o mesmo medo antigo. O medo que se aprende no berço e se transmite no olhar. A lagoa, agora cercada por mato alto, permanecia quieta, respirando baixo. Mas o silêncio dela pesava. Era o tipo de silêncio que dá dor de cabeça, que pressiona o peito e faz o ar ficar denso demais para respirar. Foi nesse tempo que chegou um homem chamado Padre Inácio de Mendonça, transferido da diocese de Alagoinhas. Homem novo, 30 e poucos anos, estudado, cheio de fé e pouco de medo. Disseram que ele vinha por fim à superstição, mas o que ele não sabia é que naquela terra, fé e superstição moravam na mesma casa. No primeiro domingo, ao celebrar a missa, notou o esvaziamento das fileiras da frente. As pessoas sentavam-se longe dele, como se a proximidade pudesse despertar algo. E quando mencionava o nome da lagoa em pregação, o ar da igreja mudava, as velas tremiam, o sino batia devagar e um vento frio soprava por baixo da porta. Na segunda semana, ele decidiu ir até lá, sozinho. Levava um crucifixo, um terço e uma garrafa de água benta. O caminho era de barro e silêncio. Chegando, parou diante da água. A superfície estava lisa, sem vento,
mas o reflexo mostrava algo que o ar não mostrava: rosto de mulher. Os traços suaves, o olhar triste, o colar de contas balançando. Padre Inácio ajoelhou-se e começou a rezar, e o reflexo sorriu. O medo lhe atravessou o corpo, mas ele continuou. Jogou a primeira gota de água benta. Nada. A segunda. Nada. Na terceira, o chão tremeu. A água se agitou. Bolhas subiram, e o som da moenda ecoou de novo, alto, metálico, ensurdecedor. O padre gritou, segurando o crucifixo com as duas mãos, mas a corrente de ar quente que saiu da lagoa o empurrou para trás. Caiu de joelhos, coberto de lama, e ouviu uma voz feminina dizer: "Não se reza por ferro, se reza pelos que ele comeu." Padre Inácio voltou para a vila cambaleando. Não disse uma palavra. Durante 3 dias, trancou-se na igreja, escrevendo em folhas soltas. Quando abriu as portas, o rosto estava pálido, mas os olhos brilhavam. Chamou o povo e falou com voz firme: "A lagoa é um altar, e todo altar precisa de oferenda para se calar." Os moradores se entreolharam. Ninguém ousou perguntar o que ele queria dizer, mas à meia-noite daquele mesmo dia, o padre caminhou sozinho até a beira da água. Testemunhas contaram que ele levava uma tocha e uma pequena arca de madeira. Ninguém soube o que havia dentro. Repetia orações antigas em voz baixa enquanto o fogo iluminava a margem. O vento parou, o som cessou, e pela primeira vez em décadas, o ar ficou leve. Na manhã seguinte, o padre sumiu. Não havia pegadas, nem sinais de luta. Só a arca, agora aberta e vazia, deixada sobre a terra seca. Dentro dela, um bilhete escrito à mão: "A roda não gira sozinha. É a culpa que empurra." Por um tempo, a vila voltou a sorrir. O som da moenda desapareceu. Os peixes voltaram e as crianças puderam brincar na beira da água. Mas em noite de lua cheia, quando o vento vem do leste e o mato se curva, ainda se escuta um lamento. Baixo, longo, como uma prece misturada com gemido. Uns dizem que é o padre, outros que é a velha Rita. Mas os mais velhos sabem. É a roda girando devagar, lembrando ao mundo que o tempo não apaga o que o ferro marca. Décadas depois, quando um grupo de arqueólogos veio estudar o local, encontrou, enterrado a poucos metros da margem, o eixo de uma antiga moenda de cana. O ferro estava inteiro, sem ferrugem, brilhando sob a luz do sol, como se tivesse sido fundido na véspera. E gravado em uma das lâminas, uma frase quase apagada dizia: "Justiça é o nome da água." Desde então, ninguém mais tentou construir nada perto dali. Nem estrada, nem casa, nem sonho. A Lagoa do Coronel ficou entregue ao tempo. E o tempo, como sempre, sabe cobrar. Porque em Santo Amaro, a terra tem memória. E toda memória, cedo ou tarde, quer ser lembrada. O tempo passou, e o que o tempo não levou, o silêncio guardou. Hoje, a Lagoa do Coronel está coberta de mato por todos os lados. De longe, parece só um espelho d'água perdido entre colinas, mas quem chega perto sente o ar mudar. O som dos insetos some, o vento desacelera e uma quietude espessa cobre tudo, como se até o mundo prendesse a respiração. Os mapas modernos a chamam de Lagoa Santa Amália, nome novo para a história velha. E de tempos em tempos, pesquisadores vêm, com pranchetas, drones e detectores de metal. Querem entender o que há ali, uma lenda, um mito ou só coincidência. Mas há coisas que não cabem em relatório. Um grupo de estudantes da Universidade Federal da Bahia visitou o local em 2011. Gravaram ruídos subterrâneos. No início, pareciam vibrações comuns, mas quando o áudio foi desacelerado, ouviram-se batidas ritmadas, em 3 tempos, como se algo girasse. O professor que liderava o projeto, um geólogo cético, descreveu o som como semelhante a uma engrenagem metálica em rotação lenta. 2 meses depois, o mesmo professor foi internado por exaustão nervosa. Disse em delírio que sonhava todas as noites com uma mulher de branco sentada à beira da lagoa
girando um colar de contas e cantando em uma língua que ele não conhecia. O governo estadual, após isso, interditou a área e proibiu novas escavações. Mas o povoado teimoso continuou levando flores e velas até a margem. As mulheres mais velhas deixam oferendas de cana e fumo. Os homens apenas abaixam o chapéu e dizem em voz baixa: para que a roda gire leve. Hoje há quem jure que ainda se vê uma luz azulada saindo do centro da lagoa nas noites de lua nova. Outros dizem que é gás. Mas os moradores chamam de olhar da Rita. E cada geração parece ter uma menina que sonha com ela. Sempre entre 11 e 13 anos, sempre com a mesma frase nos lábios ao acordar: a água me chamou pelo nome. Um desses relatos recentes veio de Helena, neta de Lúcia, a menina que desapareceu em 1963. Helena mora em Salvador, estuda história, e quando criança dizia que ouvia cantos na parede do quarto. Em 2020, decidiu voltar a Santo Amaro para registrar a história da família. Foi até a lagoa, gravou vídeos, tirou fotos, mas o que impressionou foi o som. No fundo do registro, entre o farfalhar do vento e o canto dos grilos, surge o mesmo ruído antigo. O ranger metálico, constante, como se o ferro respirasse. No fim da gravação, uma voz feminina sussurra, suave, clara: o ferro dorme. Mas não esquece. O vídeo viralizou. Milhares de comentários. Uns chamando de farsa, outros dizendo ter ouvido o mesmo som em sonhos. Mas Helena nunca mais voltou ao local. Vive em São Paulo, evita entrevistas, e quando alguém pergunta sobre a gravação, ela responde apenas: tem coisas que a gente não pesquisa, a gente respeita. Hoje, quem passa pela BR-420 e olha para o vale, pode ver ao longe a mancha escura da lagoa entre os canaviais. O ar por cima dela ainda ondula como se estivesse quente, mesmo nos dias frios. E dizem: se você parar o carro, desligar o motor e ouvir com atenção, dá para escutar um som grave vindo debaixo da terra. O som de uma roda que nunca parou. No fim, talvez o engenho tenha sido só isso. Um espelho do que somos quando a culpa vira estrutura. A moenda que girou com o sangue dos cativos ainda gira, não porque quer, mas porque o passado não aceita esquecimento como pagamento. E cada vez que o vento sopra do recôncavo, levando o cheiro doce da cana, e o som distante de metal rangendo, é como se as vozes debaixo da terra sussurrassem de novo. Nada se perde, só se transforma. E a justiça, quando dorme, sonha com o retorno.